Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus na sua vida. Meus irmãos, a minha filha Débora é muito engraçada. Ela disse que eu sou conhecido mais do que farinha seca no mercado. Não, aqui está bem. Na verdade, eu tenho 47 anos de casado, não, 43 de casado, 47 anos de evangelista ou pastor, coisa assim, 47 anos. Eu louvo a Deus porque, apesar de estar limitado, eu continuo trabalhando e continuo servindo o Senhor. Glória a Deus. Eu vou começar as minhas palavras aqui dizendo uma coisa que eu não tinha pensado em falar, mas chegando aqui, creio que Deus trouxe à minha mente isso. É o seguinte: alguns irmãos aqui vieram de uma outra igreja, ou da igreja presbiteriana de Manaus. E a minha palavra é o seguinte: se você quiser ficar aqui, fique sem culpa nenhuma. Fique sem culpa nenhuma. Fique sem culpa nenhuma. Nesses 47 anos de ministério, Deus me deu o privilégio de fundar igrejas por todo o Amazonas, na estrada de Manacapuru, no Rio Negro, Solimões, Amazonas, e eu me sinto assim nesse aspecto realizado. Eu louvo a Deus porque Ele me deu essa bênção de poder fazer muito trabalho para Ele, abrir muitas igrejas. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu ainda não estou pensando em aposentar. Minha aposentadoria vai ser quando fecharem o caixão. Agora o pastor vai sossegar. Lucília também continua servindo a Deus. Nossa casa virou uma casa de reuniões. Inclusive, essa semana vai ter uma reunião com vários casais. E a Lucília tem um ministério com noivos. Ela empresta coisas que ajudem no casamento, depois eles vão deixar. E é um trabalho que ela ama fazer. É muito importante. As noivas, às vezes, chegam perto do casamento, não sabem o que fazer, aí vão lá com a Lucília. A Lucília empresta toalhas e coisa, e lousa e tal, para que elas não fiquem desamparadas. Eu tenho uma filha casada, a Priscila. Ela tem 2 filhinhos, é um casal, o Benjamin e a Eva. Ela queria um filho, se fosse mulher, com nome bem curtinho. Então foi Eva. Resolveu o problema. E meu filho Felipe é casado, mora na Califórnia, deve mudar para a região de Flórida daqui mais um tempo. Ele está muito bem empregado, a esposa dele agora muito bem empregada. Nem vou falar valores que não convém, mas eles estão
muito bem empregadas. E graças a Deus por isso. Mas então, deixa eu dizer, que não, senão eu posso esquecer. Há uns anos atrás, quando eu estava na liderança da IPM, eu sugeri abrir uma igreja na Ponta Negra. E o conselho aprovou. Só que as circunstâncias não foram as melhores para abrir. E agora, sem que a gente estivesse fazendo nada diretamente, mas foi tudo indiretamente, Deus usando vocês, pastor Alcedi, o Mauro, está aqui a igreja da Ponta Negra. Glória a Deus, maravilha. Isso é muito bom. Eu sou um plantador de igreja. Eu assumi a igreja tinha uma congregação, e quando eu passei a liderança para outro pastor, a igreja estava com 130 congregações. Glória a Deus. Eram 96 no interior e 34 na cidade. Então, eu amo esse trabalho. Quer me ver feliz? Me solta numa comunidade carente, que não tem muito evangelho, aí você vai me ver feliz. Porque esse é o meu ministério, que eu entendo que Deus me deu esse ministério. Agora vamos abrir a Bíblia, no Salmo 106, e vamos ler este Salmo. 126. Esse salmo tão lindo, que tem a ver com os desterrados da Babilônia, que estavam voltando, por isso eles estão alegres. Tá bom. Tá bom, hein? Obrigado. Um pouquinho, mais para frente a cadeira. Vai. Melhor? Tá bom. Aí tá bom. Tá bom? Salmo 126. Que água tá, professor? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo, o contexto dele é o seguinte. Os desterrados, porque Judá experimentou cativeiro para Babilônia, e estavam voltando os desterrados. Eu vi uma informação esses dias, e eu acho que ela é correta. Os desterrados estavam voltando em grupos. Um grupo voltou na época do Ciro, um grupo na época do rei Artaxerxes,
o nome não é fácil, mas aí o outro estava voltando no tempo do Assuero. Vocês conhecem esses nomes pelo livro de Daniel. E então, este salmo, ele fala desse retorno do cativeiro, essa alegria, e o contexto aqui é o retorno do cativeiro e também o livramento que Deus deu a Judá. Vocês vão lembrar disso, que era o rei Ezequias, Isaías era o profeta, e uma nação poderosa, são assírios. Na Bíblia tem sírios e tem assírios. Os assírios eram inimigos de Israel. Se pudesse, matava todo mundo. Então os assírios, eles cercaram Jerusalém para matar mesmo todo mundo. E aí o Isaías disse, o rei Ezequias falou: Isaías, olha a situação. Quando as pessoas tinham graves problemas, eles procuravam a resposta de Deus, ali no caso pelo profeta. Aí o profeta disse: espera só um pouco. E aquela noite aconteceu uma coisa inaudita. O exército da Síria foi praticamente dizimado. E eu posso entender que foram anjos que mataram aqueles soldados, que numa noite eles mataram 185 soldados. É porque eles estavam brincando com Deus. Porque o rei da Síria chegou lá em Jerusalém e disse: olha, não adianta você procurar socorro, não, porque o que eu vou fazer e ninguém vai me impedir. Aí Deus ouviu o que ele falou, e então foi um livramento que Deus deu para Judá. Só uma clareza: Israel foi dividida em Israel e Judá. E Judá ficou junto de Jerusalém e outras províncias. Mas o fato é o seguinte: aqui no Salmo 137, você pode ler comigo, porque os babilônios pediam canções para os judeus. Olha, as margens dos rios de Babilônia que assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, salgueiro é uma planta, pendurávamos a nossa harpa, pois aqueles que nos levaram cativos, pois pediam canções, e aos nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E aí o salmista diz: porém
haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, Jerusalém, ó Jerusalém, pois que me resseque a minha mão direita. Então, esse é a questão de estar no cativeiro, entristecido, e ainda os inimigos que os aprisionaram pedindo para eles cantarem os cânticos de Sião. Gente, canta quem está alegre. Se não está alegre, vai orar, mas não pode ser. Cante para nós aí. Bom, mas o fato é o seguinte, que eles estavam vivendo uma tristeza, humilhação e depressão. Eu quero compartilhar aqui uma coisa pessoal que eu vivi, não foi ninguém que viveu, sobre depressão. Eu tive uma depressão, mais ou menos uns 4 meses, em 2016. Ah, que coisa horrível. Mas depois, em 2021, eu tive mais 1 ano e pouco de depressão. Não quero isso para o meu inimigo. É muito ruim. Muito ruim. Olha, irmãos, eu estou liberto para falar isso. Eu desejava a morte o dia inteiro, especialmente pela parte da tarde. Dava uma tristeza, uma coisa assim que não posso descrever com palavras. Era muito forte. E eu estava ainda liderando a igreja, mas só Deus sabe com que sofrimento que eu estava liderando a igreja. Mas o fato é que era tristeza, era angústia. Tem uma estatística que diz o seguinte: de tantos depressivos, tantos atentam contra a sua vida. Olha, irmãos, eu nunca tentei contra a minha vida, mas eu pensei. Pensar não é pecado. Engraçado até, eu estava em casa um dia, e aí pastor Cedi foi lá comigo e me deu um presente. Era uma corda indígena. Aí eu falei ao Cedi, por favor, leva essa corda daqui. Lembrar disso. Eu tive maus pensamentos, porque o problema que eu estava tendo, eu podia resolver com uma corda. Mas eu logo chamei ao Cedi, querido, leva essa coisa daqui que não vai ser. Olha, irmãos, tem um homem na história da igreja, Spurgeon, um pastor inglês, muito trabalhador, muito querido. Ele sofria constantemente de depressão. Constantemente. Ele se retirava
ia para uma ilha francesa, porque a Inglaterra e França é perto, e a esposa ia com ele, e a esposa ficava tão preocupada com ele que escondia até as facas. A coisa era séria. Lutero também, Martinho Lutero, a esposa escondia as facas, porque Martinho Lutero teve também depressão. Um dia eu encontrei um psiquiatra muito famoso no Brasil, Dr. Ayumer. Encontrei com ele e falei: Dr. Ayumer, eu estou com depressão e tal. E eu queria seu conselho sobre isso, que eu estou envergonhado. Eu não falei isso antes, que eu estava envergonhado, como pastor com depressão. Ainda tem umas figurinhas carimbadas que diz: depressão é do diabo. Olha, irmãos, é pessoa ignorante, isso é uma doença, como tem outras doenças. Aí, doutor Ailton me disse: olha, pastor, a depressão é uma doença dos bons. Aí eu fiquei assim atento. Aqueles que se sacrificam pelo ministério, que trabalham, aí tem outro nome que se dá, é o burnout. O pessoal chama de burnout, mas essa palavra não é francesa, é burnout. É duas palavras inglesas junto. Então, o Spurgeon teve um momento mais grave, foi o seguinte: não sei se aqui alguns conhecem, mas os hooligans são como a mancha verde do Palmeiras, são maus elementos. São maus elementos. Não, a polícia já está fazendo um fichário deles. E os hooligans, estava crescendo muito a igreja do pastor Spurgeon, e eles combinaram entrar na igreja gritando: fogo, fogo. Uma igreja, a entrada era de madeira, assim, imagina, 8 ou 9 pessoas morreram pisoteadas. E aí o Spurgeon, aí a imprensa caiu de pau no Spurgeon. E aí ele ficou tão depressivo que ele saiu alguns meses para essa ilha francesa para poder se recuperar, porque a imprensa batia nele, e ele não tinha culpa daquilo, mas foi realmente. Agora, quando eu estava depressivo, eu tinha um antídoto, ou seja, um remédio contra a depressão. Que o problema não é só a depressão. A depressão leva ao suicídio. Esse que é o problema. Mas aí eu pensava: eu nunca vou me suicidar. Sou do Senhor, sou um servo de Deus, sou salvo em Cristo. Deus me deu uma linda família. O Senhor me deu um ministério. Não vou escandalizar a igreja. Eu ficava pensando, irmãos, se eu tivesse fraquejado, mesmo tivesse tentado e não tivesse conseguido o suicídio, seria uma coisa muito dura para a igreja. Eu não quero me exaltar, mas eu já disse aqui, essa igreja, eu trabalhei 47 anos. Então,
até 47 anos, eu pensava, não vou me suicidar, não vou, eu nunca nem tentei, com exceção daquele dia da corda, mas eu não tentei. Eu tinha uns pensamentos ruins, e eu falava, não, Deus me livre, não vou fazer isso. Eu só ficava, sofrendo, e quando eu leio sobre isso, que depressão é do diabo, eu fico pensando, gente, essa pessoa não entende nada dessa doença, não entende nada. Agora, irmãos, eu queria deixar isso aqui, esse assunto, quero voltar para a Bíblia, e o Salmo 126, versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Como é isso? O contexto é o seguinte: o Neguebe é uma região desértica que cai um pé d'água que arrasta até carros. Eu fui 2 vezes em Israel, se puder, eu vou a terceira, porque essas coisas você aprende estando em Israel. Então, o Neguebe é uma enxurrada que vai arrastando tudo. Quando nós estávamos em Israel, procurando informação, se dava para atravessarmos o Neguebe, atravessar o Neguebe, o rádio ia nos dizendo, não dá, é perigoso, você não faça isso não. O nosso motorista do ônibus estava lá ligado e dizia para o nosso líder da equipe, ela não dá para ir para o Neguebe. Acho que no outro dia a notícia eram outras, ele disse, agora dá para ir para o Neguebe. Então, essa expressão aqui, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esses 2 versículos finais são maravilhosos e eu já usei em muitas mensagens de missões, e eu quero usar mais uma vez. Pastor Frederico, que alguns conheceram, ele dizia, João, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ele tinha um português misturado com o inglês. E tem uma história interessante, irmãos, inclusive o pastor Alcedi viu hoje, o pioneiro de missões, em inglês, chamava-se William Carey. William Carey, ele foi para a Índia e trabalhou na Índia alguns anos, não me lembro se 10, 15 anos, mas infelizmente um incêndio queimou todos os manuscritos dele. Já pensou? Você passar 10 anos, 15 anos traduzindo a Bíblia e num fogaréu vai todo embora. Mas ele não desanimou, ele voltou a traduzir não só o que ele tinha traduzido, mas ele conseguiu traduzir
muitas passagens da Bíblia em outras línguas. Então, William Carey era um sapateiro. Um dia eu estava meus pensamentos, pensando, se Deus pode usar um sapateiro para evangelizar algumas nações, Ele pode usar também a mim. Ele tinha uma oficina, era uma sapataria, não talvez como essas de hoje, mas era uma coisa melhor. Mas William Carey foi bênção de Deus para os ingleses. Ele era um sapateiro. Agora, uma coisa que eu não falei ainda: depressão tem a ver com o passado. Pessoa deprimida fica pensando que se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse ido, eu não tivesse ido. E a ansiedade tem a ver com o futuro. Tem gente muito ansiosa, preocupada com o que vem. Ansiedade tem a ver com o futuro. E a depressão tem a ver com o passado. Você fica gravando bem isso para que o Senhor te abençoe. Então, voltando a falar de William Carey, ele fez um lindo trabalho, sendo ele, e o pastor Alcedi leu hoje para mim, que a esposa não queria, não, Alcedi, ir para o campo, mas depois ela queria ir para o campo missionário. Já pensou, um homem num campo missionário, sem a esposa dele? Eu estaria a metade já fora. Minha esposa está no meu lado, 43 anos de casada, e eu não largo minha branquinha para nada. Interessante que eu queria casar com uma moreninha, bem morena, e aí Deus me deu aquela branquinha. E interessante que a Lucília queria casar com um homem alto e assim gorducho. Aí Deus deu a ela mais baixa do que ela. Eu tinha crises com ela, dizia, não usa sapato alto, porque vai ficar muito diferente. Mas eu queria uma moreninha, eu já tinha definido. Sabe que isso chama em psicologia projeção. A pessoa faz uma projeção, se agarra naquela projeção, e essa projeção simplesmente não existe. Pode ser que aqui tenham rapazes e moças que estão procurando a sua projeção. É melhor você deixar essa projeção de lado e olhar para um lado e para o outro, o que tem aí. Porque eu vivi na igreja anos, e a gente dizia, não tem uma moça para mim aqui. Não é possível, você está cego. Não tem uma moça para mim aqui. E nós estávamos cegos. Mas, queridos, que Deus nos ajude, nos abençoe. Eu quero terminar essa mensagem como esse texto termina. Esse texto que tem a ver com missões. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu não sei pelo que você tem orado, mas eu queria te aconselhar de orar por missões. Orar por isso, que Deus responde. Você orar por missões, e Ele é capaz de fazer. Eu disse aqui, eu assumi a igreja, tinha uma congregação lá em Urucurituba, e eu entreguei a igreja, tinha 130 congregações. Isso aí, depois esclarecer melhor, mas... E quando entreguei com 130 congregações. E a minha alegria é fundar novos trabalhos. Ora, irmãos, eu fico muito alegre de estar com vocês aqui, podendo compartilhar essas coisas. Conheço o pastor Cedi desde 92. Nós compramos uma casa em Novairão, e aí o pastor Cedi foi morar lá com a Marli, e a casa tinha muita pulga. Hã? Purgatório. E foi um tempo muito bom. Pastor Cedi fundou, enquanto estava na IPM, 20 congregações, Cedi? 20? Mais do que 20. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos orar. E você, ouvindo que alguém está sofrendo de depressão, tenha muito cuidado. Tenha muito carinho com essa pessoa. Ela precisa de atenção. Para mim, o trabalho dos psiquiatras são primordiais. Eu sou acompanhado por um psiquiatra, de 3 em 3 meses ele vai lá em casa, vê a questão dos medicamentos. É um pastor, ele não é um pastor ordenado, mas é o Elias, que é um missionário que trabalha com indígenas. E eu fico muito feliz o Elias cuidar de mim. Eu tenho total confiança nele. Total confiança. Deus os abençoe, irmãos. Deus os abençoe ricamente. Nós vamos agradecer e vamos orar para o pastor José João. Ele vai passar por uma pequena cirurgia essa semana, terça-feira, né, pastor? E precisa das nossas orações. Ontem ele pediu para visitá-lo, mas eu tinha um casamento, então fui hoje visitá-lo e ele pediu oração. Então nós fomos orar, falamos um pouco desses desafios missionários, e o coração dele estava muito incendiado a vir aqui hoje. E eu disse isso lá e digo aqui publicamente, é sempre uma honra. E todas as vezes que ele quiser vir aqui, nós vamos ouvi-lo com alegria. Vamos honrar o pastor José João. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor José João, pela Lucília. Obrigado, Senhor, porque referência para muitos, família abençoada, filhos e netos servindo ao Senhor. Obrigado pela sua palavra. Continue usando o pastor José João e dê-lhe saúde plena. Nós confiamos que o Senhor, que o tirou do vale da sombra da morte,
pode levantá-lo com poder para levar a vida em muitos outros vales. Para a glória do Senhor, dê a tua cura. Saúde mental, física, espiritual, emocional, e que o teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amados irmãos, tudo que nós ouvimos, eu penso que todos prestaram bem atenção, e é de suma importância. A caminhada é assim, com lágrimas, às vezes chorando. Não é fácil, a Bíblia não prometeu que fosse fácil. Em alguns momentos, homens de Deus também passam por grandes lutas. E nós precisamos orar. Ontem eu escrevi um texto, mandei para alguns irmãos sobre o cuidado dos missionários. Muitos missionários emocionalmente doentes. Nós precisamos cuidar um dos outros. Porque às vezes a gente acha que isso aqui vai acontecer com alguém longe, né? E às vezes são pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que estão próximas. E precisamos amar mais. Precisamos perdoar mais. Precisamos criticar menos. Precisamos ver menos defeitos, porque todos têm defeitos. Precisamos viver mais o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus. Precisamos ser mais parecidos com Jesus do que conosco mesmo. Precisamos viver um cristianismo que seja verdadeiro, sem hipocrisia, sem fachada, sem máscara, sem necessidade de promoção. Simplesmente viver Jesus em uma vida simples, mas cheia de graça, de alegria. Que o Senhor nos abençoe. É um momento tão gostoso de comunhão, e nós vamos chamar também aqui algumas pessoas do hotel para agradecê-los, porque foi uma bênção estar aqui. Há dias atrás, eu conversando com o responsável, Felipe, e ele disse: pastor, a igreja é uma bênção para o hotel. E ele até pediu para colocar um banner. Nós colocamos um banner lá, convidando as pessoas para vir ao culto. Mas está ficando pequeno. Então nós vamos para um lugar maior. No próximo domingo estaremos em um lugar maior, mais confortável, com mais facilidade de estacionamento. É um novo desafio, uma nova etapa. E graças a Deus isso está em muita paz no nosso coração. E nós estamos sonhando, em breve, abrir mais um local. Já está em andamento, já está em reforma. Vai ser lá no V8. Você já pode saber mais ou menos onde vai ser o local. Vamos orar. Para o momento certo nós temos mais uma congregação e expandindo a palavra de Deus. Mas agora é hora de estarmos juntos. É hora de estarmos unidos, apesar das nossas diferenças. Porque o que faz uma igreja forte não é a estrutura, não são tijolos, é unidade em amor, em graça, em perdão, de estarmos juntos num só propósito, num só objetivo, num só foco, a glória de Deus. Por favor, presbítero Edivaldo, pela vida desses irmãos com quem nós convivemos todo esse tempo, e depois o pastor João vai impetar a bênção. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, honras, louvores sempre, porque a Ti é devido toda a honra, toda a glória, ó Deus. Te agradecer, Pai amado, por essa história que o Senhor plantou no coração de cada membro desta congregação, que agora parte para uma nova etapa dessa história, ó Deus, onde o Senhor, agora constituindo uma igreja definitiva. Te agradecemos por cada momento aqui vivido neste local, ó Deus, trazendo bênçãos também a estes funcionários, ó Deus, que durante esses 6 meses compartilharam conosco aqui, dando também seu tempo especial para poder auxiliar, ajudar os irmãos nos bastidores, ó Deus, sem exigir nada e sem também se exaltar, ó Deus. Tuas bênçãos sobre eles, Pai amado, que o Teu Santo Espírito habite em seus corações, que eles, ó Deus, venham sempre reconhecer que o Senhor é Deus.
Agora, Pai amado, a tua igreja está indo num local maior e especial que o Senhor preparou, um presente dos céus para nós, aonde ali, ó Deus, a tua palavra continuará sendo pregada, o teu nome continuará sendo exaltado para sempre enquanto aqui vivermos. Pedimos também tuas bênçãos, ó Deus, ao pastor Zé João, que esteve aqui conosco, compartilhando a tua palavra, um homem que tem muita história, ó Deus, em missões, um homem que o Senhor usou grandemente e ainda vai usar. Que a vida dele, Pai, seja exemplo para cada um de nós, que em nossos corações, como igrejas, como membro, possamos amar missões. Te agradecemos por tudo, Pai amado, no nome santo do teu Filho amado Jesus, nós te louvamos. Amém. Podem sentar um minutinho só. Irmãos, alguns irmãos podem achar um pouco desconfortável mudança de local mais uma vez, mas eu queria dizer, irmãos, que a maior igreja presbiteriana de Nova York, pastor Tim Keller, ele mudou de local várias vezes e ultimamente ele estava fazendo culto em 4 locais grandes, tudo em grupo familiar. O nome dele é Tim Keller. Então não se importe que vai mudar mais uma vez. Tá bom, vamos impetrar a bênção. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e as virtudes do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre.